Tudo bem? Aqui é Felipe Souza. Tá começando aqui mais um debate. Tá quase virando um quadro fixo aqui já do Esporte Clube Basquete, mas um debate hoje, um tema super importante, que é uma pergunta que eu duvido você me responder com precisão, que é: o basquete está crescendo no Brasil? Para trazer esse debate, para me ajudar nesse debate, claro, tive que chamar reforços, porque não dá para fazer sozinho. Então, tive aqui a honra de convidar o Luiz Gomes, do Mundo Basquete. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. É sempre bom conversar sobre basquete, ainda mais com os amigos aí. E vamos conversar bastante. Na verdade, a gente vai trazer mais dúvidas do que respostas, né? Já avisando, dando um spoiler pro pessoal. Pois é. Muitas dúvidas. Mas para isso também vamos tentar resolver ou criar novos questionamentos. Para isso também eu tenho a ajuda aqui do Lucas Guanais, que é do Locomotiva Esportiva, do Área Restritiva, de mais algum lugar. Guanais, seja muito bem-vindo. De onde chamarem, né, Felipe? Tudo bom, Luiz, também? Comento os podcasts no Triple Double. Onde mais chamarem, a gente vai. Porque a ideia também é justamente essa, né? Espalhar um pouco a mensagem o máximo possível para o maior número de pessoas. E esse, inclusive, é um dos pontos da conversa que a gente vai ter daqui a pouco, né? Perfeito. E essa conversa, vou citar uma pessoa que não está aqui, mas ela é o centro da nossa conversa, que é o Enes Lima, porque o Enes postou recentemente, vou até resgatar aqui o tweet, do dia 15, no sábado, que o Enes estava lá cobrindo, o Enes, que é do Garrafão Rubro-Negro, estava cobrindo a semifinal do NBB, que ele justamente fala de um tweet dele, que ele fala: o apelo da comunicação com as demais mídias, sejam as tradicionais ou independentes, não funcionou na fase final no Maracanãzinho. E ficou a pergunta: o basquete está crescendo no país, Guanais? Então, a pergunta de $1 milhão. Aqui o Luiz falou que a gente vai trazer mais dúvidas do que respostas, né? A minha percepção, e é uma percepção que muito provavelmente está viciada, é que sim, mas mais voltado para o basquete da NBA. A gente vê pouco crescimento, pouca mudança no público que acompanha o NBB. Para mim é muito fácil falar que o basquete está dando certo, né? Eu abro meu Twitter, 90% é basquete. Eu abro meu Instagram, 90% é basquete. Meus WhatsApps tem uns 3, 4 grupos recheados de gente falando basquete. E só, né? Se você pega o Twitter da minha namorada, tem eu falando, sabe? Da minha mãe tem eu falando. Então, a gente também, a imprensa que cobre o basquete também vive numa bolha, né? Então é muito fácil a gente olhar para os nossos pares e achar que, putz, tá legal, tá dando certo. Legal não, legal é bom o conteúdo, na minha opinião. Mas a gente achar que tá crescendo, que tá gerando uma grande relevância, quando na verdade mesmo, muitas vezes a gente se retroalimenta. Até me estendendo um pouquinho mais aqui já na minha primeira fala, né, você até brincou, né, que eu faço parte da Locomotiva, do Área, de vários outros projetos. Direto, eu tô no Triple Double, às vezes no Live Basketball, já participei do Café Belgrado, aqui também no EC Basquete, ou quando era blog do Souza. Boa parte do público é o mesmo. De verdade. São quase as mesmas pessoas que ficam indo de veículo em veículo. Então, isso por um lado é muito legal, que a gente tem um público fiel, né, mas por outro, a gente não tá alcançando mais gente. A gente está atingindo sempre as mesmas pessoas. Então, por isso que a minha percepção é que sim, e por mais, o basquete está crescendo sim, só que mais voltado para a NBA, nessa expansão mais a partir da investida da NBA no mercado brasileiro. Mas também sem números. É pura percepção, pura data achismo. Vamos. Boa. Ô Luiz, o Guanais está falando justamente de bolha, que a bolha está crescendo, mas é uma bolha mais americana do que brasileira. A sua percepção é essa também? Puramente percepção. É essa? Sim, exatamente. Só um exemplo. Aqui onde eu moro numa cidade pequena, uma cidade que um pouquinho mais de 100 mil habitantes. E a única vez que conversaram de basquete comigo, eu estava com uma camisa do Nets, né, que eu tenho, fui correr. E um rapaz também estava correndo no mesmo lugar que eu estava correndo.
Ele chegou e perguntou, esse ano vai, hein? Esse ano aí com o Kevin Durant e com os outros dois lá vai. Ele só falou o nome do Kevin Durant, os outros dois ele não sabia o nome, mas ele comentou, né, sobre NBA. E, assim, basquete nacional nunca ninguém conversou comigo, cara. Eu acho assim, se um dia eu puxar papo com alguém sobre basquete nacional, o pessoal ainda acha que o Oscar Schmidt joga, né? Então, assim, eu tenho uma grande dúvida que eu tenho, é assim, o que significa o basquete crescer? É crescer a audiência, assim, pensando no esporte, não só o lado comercial, vamos pensar no esporte, assim, número de praticantes, o número de clubes, né? O basquete nosso aqui, claro que a NBA ela tem muita importância em relação a isso, né? Porque a NBA às vezes, ela desperta o interesse de alguém em praticar o basquete, com certeza. Ou, ainda mais nos tempos atuais, né? A pessoa vai começar a gostar de basquete muito mais vendo a NBA do que assistindo um basquete nacional. Infelizmente, essa é a realidade. E não só no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo vai ter isso. Então, o que eu questiono é isso. O que significa crescer o basquete? Está crescendo a audiência? Beleza. Tá, a NBA vai. Incluindo NBA, NBB, está crescendo. Mas aí, está refletindo no esporte do país para ele se tornar um esporte, digamos assim, mais massificado? Não sei, aí já não sei. Assim, não tenho dados concretos, mas a percepção, se olhando assim, número de clubes, eu pego aqui, vou pegar o exemplo da Federação Paulista, que na final da década de 80, início da década de 90, chegou a ter 3 divisões de clubes, né, de basquete profissional. Hoje ela tem 10 times no máximo disputando o Campeonato Paulista. Então, isso aí, o que significa isso, né? Então... Verdade. Não, verdade. Eu acho assim que, como a gente disse aqui no começo, né, é muito difícil a gente falar sem dados. A gente não tem números para poder comprovar a nossa teoria ou até para refutar a nossa teoria. Então aqui é muito um achismo, como o próprio Guanais falou, mas é uma percepção também de quem cobre, de quem acompanha o basquete de perto. A gente está dentro da bolha há algum tempo. A gente não chegou agora nessa bolha, a gente está há algum tempo acompanhando essa bolha acontecer. Mas eu quero fazer alguns exercícios com vocês de pensar. Eu acho que o crescimento do basquete, da palavra ou da modalidade, eu acho que existiu. Eu acho. Muito por causa da NBA. E aí, é claro, a gente pode entrar por várias questões. A NBA tem um poder financeiro muito grande. A NBA fechou parcerias importantíssimas que faz expandir cada vez mais o produto. Seja a Budweiser, seja a Sadia, se eu não me engano, a Subway agora também fechou. Então, assim, vai expandindo cada vez o negócio. E aí, Cacau Show também. Tem uma matéria do Gabriel Wacker no UOL. Sim. É de abril, que ele fala que a Band já estava, em abril, a Band estava faturando 100 milhões já de patrocinadores. Ela tinha 5 patrocinadores para anunciar durante os jogos da NBA. Pois é. Então, assim, eu acho que isso já mostra, evidentemente, que a NBA tem uma força muito maior no Brasil que a própria NBB. E assim, não é demérito do NBB nesse sentido. Vamos pensar, o poder aquisitivo financeiro que a NBA tem é muito maior do que o NBB. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente já teve o NBB em locais de maior circulação de pessoas, de views ou de engajamento. A Globo, por exemplo. E hoje não tem. Hoje a única TV aberta é a TV Cultura, e a TV fechada é a ESPN, e tem o serviço de stream, que é o DAZN. Enquanto isso, a NBA está na Band e está na Globo. 2 concorrentes diretas de audiência. O que a gente pode fazer, ou que o basquete, o próprio NBB, Guanais, pode fazer para poder retomar o seu lugar ao sol? Porque, assim, já esteve na Globo. Não é uma coisa que não foi alcançada, já foi alcançado. E saiu. Agora tá nessas emissoras, são grandes emissoras, TV Cultura e ESPN. Mas o que fazer para poder alcançar o público geral hoje? Para a gente ter essa percepção de, olha, talvez o basquete nacional esteja crescendo e a gente não tá vendo isso de perto ou algo do tipo. O que você acha que falta?
tem que mostrar, né? Tem que deixar em exposição. A gente até falava aqui antes, né, de começar a gravação, até repercutindo também a sua gravação com o Tonhão Romero do Corinthians, que muitas vezes a gente não sabe nem direito quem é o público do basquete, né? Os clubes, muito menos. Mas é muito complicado a gente pensar em massificar o basquete nacional quando, a gente não está nas principais redes, 2, a gente não tem um sucesso na seleção, porque isso influencia demais, né? É muito fácil você ver a ascensão que o vôlei teve nas últimas 2 décadas, com as 2 seleções ganhando todos os títulos internacionais possíveis e inimagináveis, com domingo de manhã tendo jogo 2 vezes por ano tendo jogo da Superliga, e chega no meio do ano tendo jogo todo domingo no Esporte Espetacular e de madrugada de Liga Mundial e Grand Prix, que agora é tudo Liga das Nações, mas na época era Liga Mundial e Grand Prix. Então, obviamente, são situações diferentes, tá? Não estou querendo comparar esportes, mas você vê como isso impacta também, né? O vôlei estava muito exposto, estava muito em evidência como era bom o vôlei nacional. O basquete nacional, obviamente, não está no mesmo patamar do vôlei em tempos atrás, e imagino que nunca vai chegar, mas falta esse tanto de exposição. Estar fora da Globo, estar fora da Band é um pouco complicado nesse sentido, infelizmente, por melhor que seja o trabalho fora das grandes redes, na social media do NBB, no Facebook, no Instagram e tudo mais, a TV ainda tem um peso muito grande. Então, a seleção também tem um peso muito grande. Então, o NBB, obviamente, não tem peso na seleção, não tem impacto na seleção, mas ele precisava ser mais e melhor mostrado. A gente precisava mostrar para o cara que é de mercados em que não existem equipes de NBB, porque ele deve acompanhar o campeonato. Porque a gente falava de bolha, e para mim eu tô numa bolha dupla, porque eu cresci numa cidade que é apaixonada pelo basquete. Você tem algumas pelo Brasil. Você tem Franca, você tem Limeira, você tem Unifacisa não é cidade, né? A Campina Grande está tentando criar isso agora, e Bauru, Rio Claro. É uma delas. Rio Claro, outra. Eu cresci em Rio Claro também numa bolha. Sim, então, e Bauru, sou de uma delas, né? Então, amigos meus jogavam basquete o tempo inteiro. Então, para mim é um pouco ainda mais complicado eu ter essa noção. Mas precisa um pouco disso. Você sai aqui para 100 quilômetros aqui de Bauru, ninguém sabe mais o que é o time, ninguém sabe o que é o NBB, sabe quem é o LeBron, sabe quem é o Kevin Durant. Mas falta mostrar, sabe? Aquelas... Eu tô tentando rodear o fato de que deveria voltar para Globo, porque eu não queria colocar exatamente com essas palavras, tá? Porque torna a solução algo muito simplista, mas é quem dá a exposição hoje em dia, né? Então... Total. E assim, você fala isso, já vou dar uma brecha aqui, já que você levantou, eu vou bater. Eu gravei um papo com o João Vitor, que é gerente de marketing do Ceará, no futebol, e trabalhou no basquete cearense, e também com o Vitor Lira de Bauru, onde o próprio João fala isso, olha, prefiro estar uma vez na Globo, no Sport TV, do que tá 30 no serviço de stream, porque é o que vende, é o que as pessoas estão vendo, onde eu consigo expor meu material, ponto, é isso. Mas assim, claro, isso é muito fácil a gente falar, né, Luiz, assim, tem que estar na Globo, ou tem que estar numa Band, ou tem que estar no SBT, numa Record, tanto faz. As coisas não acontecem dessa forma, são valorizar o produto, e a gente vai entrar numa outra seara, se o produto está sendo valorizado, se a gente está revelando cada vez grandes nomes. O Análise justamente fala da seleção brasileira, envolve CBB também, por aí vai, é uma série até maior. Mas, voltando para a nossa seara de crescimento, o que pode ser feito, já que, assim, você não vai estar numa Globo hoje, pensando em 2021, você não está numa Globo, você não está numa Band, o que pode ser feito hoje para que o torcedor e para que as pessoas tenham essa percepção de crescimento, seja da NBA e do NBB. É que a NBA é difícil falar, né? A NBA já está crescendo muito, mas assim, em termos de NBB, o que pode ser feito hoje no Brasil para que as pessoas tenham essa percepção de, olha,
putz, beleza, não é uma NBA da vida, mas está crescendo, está evoluindo cada vez mais. O que pode ser feito? Cara, assim, o que pode ser feito, assim, eu não tenho conhecimento dessa parte de marketing, de mercado, né? Eu não tenho, eu sou do outro área. Mas, assim, de repente, a final que a gente vai ter agora, né? Flamengo e São Paulo. São 2 clubes de massa, né? Uma pena não ter público, não ter público no ginásio, porque de repente, eu até coloquei no Twitter lá, né? Imagina se tivesse aqui em São Paulo, no Ibirapuera, e depois no Rio, no Maracanãzinho, e 2 ginásios lotassem, né? De repente poderia causar na pessoa que está de fora do... Tá numa cidade que não tem time do NBB, de repente isso poderia despertar ela uma atenção, né? Principalmente porque Flamengo e São Paulo são, assim, acho que junto com o Corinthians, são os 3 times que tem nível nacional dentro do NBB, né? Porque os outros, se você pegar, até Franca, pô, é um patrimônio do basquete brasileiro, uma história gigantesca, mas é um time que se resume, o mercado dele se resume a Franca, né? Que nem Bauru se resume a Bauru, Limeira se resume a Limeira, Rio Claro, quer dizer, você não consegue... É difícil fazer alguém lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, torcer para Franca, né? Quanto já o São Paulo, o Flamengo, eles têm torcida no Brasil inteiro. De repente, um torcedor que tá lá de... Vamos pegar o torcedor lá de Manaus, do Flamengo, né? O Flamengo tem muita torcida lá. Ele vai se interessar pelo NBB. Pô, o Flamengo tá jogando, vai começar a acompanhar. E São Paulo, Corinthians, a mesma coisa, né? Infelizmente, Vasco e Botafogo não prosseguiram. Em Salvador tinha o Vitória, né? Até puxando, Felipe, acho que você fez um podcast com o Fábio, né, lá de Curitiba. Sim. Foi isso? Ele até fala que eles se associaram ao Curitiba por já ter uma identidade, né? É um time de futebol que já tem digamos assim, uma identidade, um mercado, apoiadores, né, torcedores, e isso facilitaria você estabelecer um time ali. Então eu acho isso, cara. Acho que é mais, de repente, torcer para esses times. Eu tenho algumas restrições em relação a isso, mas torcer para, de repente, associar essas marcas a esses times de futebol. Acho que seria uma solução, assim, pode ser uma solução até simplista, é uma coisa assim, que não é garantia de nada, mas você já estaria associando a sua marca a um público, né? Não sei. Total. Eu acho que, assim, a visão de associar com o clube, não vejo o maior problema, mas eu entendo o pé atrás. Uhum. Porque, na real, quantos clubes de camisa ou clubes que tenham uma força no futebol maior vingaram, na verdade? Botafogo tá aí, tá na CBB hoje, mas conviveu muito com atraso de salários, com polêmicas, que só... Que nem eu disse, não é garantia de nada, mas assim, seria de repente você queimar algumas etapas, né? Mas não é garantia de nada. O próprio Vasco é a mesma coisa. O Curitiba tá tentando crescer cada vez mais, só que trabalho base com a LDB. Cruzeiro também tá montando uma equipe muito focada para a LDB e para uma CBB, porque é mais barato, corre menos risco de atrasar salários. Esse é o pensamento ideal. Flamengo, que eu acho que é o ponto fora da curva disso tudo, o Flamengo só virou o Flamengo, vamos dizer assim, porque o futebol estava ruim e os torcedores abraçaram a modalidade, porque estava ganhando. Porque o Flamengo também no começo lá, todo mundo queria o Flamengo fora. E o Flamengo, cara, acho que uma coisa que ajudou muito o Flamengo, assim, acho que pode ser até uma coisa que passa meio despercebida. O basquete é um esporte estatutário, se eu não me engano, né? É obrigado a ter. O basquete você não pode acabar com ele. Se eu não me engano, sim. Ao passo que aqui em São Paulo, se você pegar Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras tem uma história no basquete assim, gigantesca. Não só com relação ao basquete profissional, quanto à revelação de jogador. Só que, sim, o esporte lá, entrava uma diretoria, os caras não gostavam do basquete e falavam, vão acabar com isso aí. Então, não mantia, né? Não teve prosseguimento. São Paulo está começando agora, né? Assim, tem um caminho longo pela frente, chegou na final, mas assim, o caminho para o São Paulo se estabelecer uma cultura do basquete. Ninguém garante que o São Paulo continue daqui a 10 anos. Acho que é isso. Cara, 10 anos. O São Paulo não é garantido de continuar a temporada que vem ainda, né?
Não, assim, porque a temporada que vem você ainda pode associar que chegou na final, tem todo esse apelo. E se for campeão, então, mais ainda. O Botafogo também. Pois então, tem isso. O Botafogo também não foi. Só que o Botafogo tinha menos orçamento que o próprio São Paulo hoje em dia, né? O São Paulo tem um orçamento muito maior, então financeiramente daria para sobreviver. Mas assim, é isso, você não consegue hoje botar a mão no fogo. E aí é interessante isso, porque a gente está falando de crescimento do basquete e a gente, invariavelmente, a gente está indo para valorização do produto. Querendo ou não, a gente está indo para valorização do produto, que é justamente ter equipes sempre na mesma temporada, não ter essa rotatividade alta de equipes, de ter joga uma temporada, não joga outra, joga uma, não joga outra. E aí, para mim, é puramente gestão de clube, que é uma coisa que é pífia no Brasil, a lá Mauro César, como diria, que é um trabalho ruim mesmo, é um trabalho péssimo de forma geral. A gente vê aí muitos que começam e não terminam, ou que atrasam salários, clubes recorrentes em atraso de salários. Então é uma coisa que a gente volta na valorização do produto. Isso é uma coisa que a gente não tem como contornar. Aqui, como espectadores e produtores de conteúdo, a gente não tem como contornar. A gente não paga salário, a gente não trabalha dentro do clube. Mas como a gente pode fazer daqui, Guanais, como produtores de conteúdo, essa valorização do produto? Porque eu vejo o seguinte, e aí eu acho que é um debate muito amplo, mas você talvez entenda o meu ponto. No final das contas, no dia a dia, produzir sobre basquete nacional, de forma geral, não NBB, mas NBB, CBB, LBF, trabalho de base mesmo, cobertura de basquete amador, é difícil, porque não dá audiência. No final das contas, a gente vê as pessoas indo pro NBA, porque dá mais audiência, e não estão errados, cada um escolhe o seu caminho. Mas o que fazer para esse cara que está produzindo conteúdo hoje continuar produzindo conteúdo sobre basquete nacional? Porque quanto mais a gente falar, ajuda. A gente não vai mudar o mundo, mas ajuda. Mas o que pode ser feito, Guanais? Olha, eu acho que os próprios clubes, né, eles não têm uma proximidade com a maior parte dos produtores de conteúdo. Né? Não nem sempre o acesso ao clube é muito fácil, principalmente nas grandes cidades. Né? Se você mora em Campina Grande e é produtor de conteúdo, se você mora em Bauru ou em Franca, acho que são as únicas cidades do interior, né? Mogi não considero como interior. Os times do sul, né? Campo Mourão, Pato e Caxias. Se você mora nessas cidades, você provavelmente tem um acesso muito fácil ao seu time. Muito fácil. Se você mora numa capital, é um inferno. É um inferno, é burocracia, nem sempre você consegue e tudo mais. É o que você falou da galera bandear para NBA, eu também não julgo, né? Eu tô aí nessa há 7 anos já, eu já vi muita gente surgir, muita gente acabar, muita gente surgir falando, não, vou cobrir o basquete nacional, passa um tempo, ele cansa, fala, não, eu vou para NBA, porque dá audiência. Eu entendo também, tá? Eu não vou, tô junto com o Felipe nessa. Mas falta um pouquinho mais, talvez, desse contato. Só que eu falo isso já certo de que eu peço, de que eu clamo por uma coisa que ainda são passos muito além, muito distantes dos primeiros que os clubes têm que tomar. Eles têm que fazer o básico muito antes de ter um contato mais direto com mídias que estão surgindo, tá? Para ser mais sincero, eu não tô falando pra mim, eu tô aí há 7 anos, o Felipe tá aí há não sei quantos anos, o Luiz nem se fala também, eu não tô, sabe, eu não sou mídia nova, pensando em internet eu sou velho, já, todos somos, inclusive. Então, mas você pega para essa galera que tá começando, muitas vezes você não consegue, você não dá resposta para um credenciamento, você não consegue enviar um release, coisas, sabe, simples, que ajudaria a manter o interesse, que ajudaria a manter essa motivação, ou então, não necessariamente voltado para o produtor de conteúdo, porque aí parece que eu tô puxando sardinha pra gente, mas pega para o público em geral, você não consegue comprar camisa do seu time. Você não consegue. Eu fiz uma matéria em dezembro, acho que era 18 ou 19 de dezembro, era as vésperas do Natal.
Eu fiz um levantamento de onde conseguir comprar as camisas dos times do NBB de todas as 16 equipes. Pô, para começar, não existe um NBB Store, o que eu já acho muito errado. Muito errado. Que entra naquele papo de valorizar o produto. A justificativa que dão não me desce muito. Mas, cara, é assim, 1/3 dos clubes você consegue ter uma experiência boa de compra. O resto do que sobra, metade é difícil e metade não existia. Sabe? Então, tem tanta coisa tão básica, sabe? Como é que você quer manter o seu time para o próximo ano? Como é que você quer atrair patrocinador se você não consegue nem vender uma camisa? Uma camisa, sabe? Então, quando eu falo de atrair, de ter alguma coisa mais em conjunto com o pequeno produtor de conteúdo, eu sei que eu estou falando algo que ajudaria, porque muita gente surge fazendo conteúdo de basquete. Isso é algo que eu já percebi. Todo ano pipoca veículo novo, mas pipoca. E a maioria acaba em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, por não ter paciência, por não ter retorno, por não ter qualquer coisa, sabe? Quem persevera são poucos. Então, falta muita coisa, cara. É difícil até eu te falar uma, sim, mas falta muita coisa. Tem time que nem rede social tem direito, né? Então... eu falo isso porque justamente é algo preocupante. Como a gente está falando, muitos produtores de conteúdos nascem e acabam, ou mudam o seu foco. Isso é ruim. A gente não precisa ir muito longe, gente. É só pegar anos atrás, a gente é um pouquinho mais velho nesse sentido de internet e tal. A gente tinha Time Out Brasil, a gente tinha outros blogs e vários blogs cobrindo jogos e até cobrindo o próprio basquete nacional. Acabaram, o Bala na Sexta foi um deles, o mais icônico, recentemente. Quer dizer, cuidar. Se você já não tem uma Globo da vida, se você já não tem uma Band, se você já não. E eu tô, de novo, não tô falando só do NBB, gente, tô falando do CBB também, porque a CBB tá escondida na plataforma de stream CBB TV, que eu acredito que você que tá vendo esse papo aqui nem sabia que existia. Então, quer dizer, a LBF tá na TV Cultura, mas ainda assim. Não é tanto alcance, né? A gente vê ali algumas pessoas comentando, muito pouco. Então, assim, de forma geral, se os três não estão na Globo, se os três não estão na Band, se os três não estão em outra mídia maior, a opção viável é o produtor de conteúdo pequeno. Porque esse cara vai te dar um alcance muito menor, isso é um fato, mas ele vai te gerar algum engajamento, mesmo que seja pouco. E com a diminuição de produtores de conteúdo, é ruim para todo mundo. Porque as pessoas não falam mais sobre, as pessoas não comentam sobre. Eu não preciso ir muito longe, eu vou até relembrar o caso dessa temporada, o Jogo das Estrelas. Eu vi pouco tweet de gente cobrindo o Jogo das Estrelas. Vi poucas pessoas cobrindo o Jogo das Estrelas, que era o evento, né? Acho que todo mundo esperava, assim, o Jogo das Estrelas para poder se encontrar, para poder falar sobre. E aí, claro, a pandemia atrapalha nesse sentido. Mas, ô Luiz, o Anais falou que tem muitas coisas para poder fazer, muitas coisas básicas mesmo das equipes, dos clubes. Como a pandemia afetou esse trabalho? Ou você acha que não afetou? Isso já existia antes, a pandemia só mesmo não mandou, e a gente continua nessa estaca zero, vamos dizer assim, ou não? Então, cara, assim, antes, assim, mesmo desconsidera a pandemia aí. Vou dar uma advogada do diabo agora. Falando um pouco pelos lados dos clubes, a minha percepção. Você não acha que assim, o trabalho deles também é muito limitado pela condição financeira? Porque assim... Eu acho que não. Eu acho que não. E aí eu vou te dar não sei. Porque assim, eu acho assim... O staff, assim, o pessoal administrativo dos clubes de basquete, tirando algumas exceções aí, no máximo acho que dá 5, eu acho. O resto, cara, são clubes, o pessoal administrativo não é profissional, é o pessoal que ajuda ali, né? O pessoal que trabalha em outro emprego e na horas vagas ajuda o clube ali, ajuda uma associação, geralmente, ligada à prefeitura, geralmente é isso. Então, você não acha que eles são muito limitados para fazer alguma coisa? Eu não falo pra você, a minha percepção é essa, que não tem condição, às vezes. Assim, eles, na minha opinião, o Guadagnino também pode até falar se quiser, eles são limitados? São.
Isso é um ponto. Mas por que eles são limitados? Porque talvez não tenham condição financeira para poder ter uma organização melhor? Aí eu acho que é um grande problema. A gente vê muitas equipes hoje montando um time. Vou dar um exemplo mais prático para todo mundo. Uma empresa. O cara ganha 5 milhões para o ano todo. E ele quer que você, Luiz, seja o social media, que também faça TI das máquinas, que também poste rede social, que também aproveite, se tiver uma sujeirinha, dá uma limpada no escritório para ajudar. E te pago R$2.000. Ao ponto que ele poderia te pagar 1.000, estou dando um valor qualquer, e pegar um estagiário para poder varrer a sujeirinha, dar R$500 a ele. O que acontece é, as equipes hoje não faturam dinheiro, pegam tipo 3, 4 milhões, e o foco delas é contratação de jogador e técnico. Acabou. O que a gente vê é a comunicação, marketing e outros setores deixados de lado, não é prioridade. A prioridade é vencer. A prioridade é eu contratar o Guanage para minha armação na temporada. Ah, mas o Guanage, eu ganhei 5, mas o Guanage me custa 2 milhões no ano? Ah, não tem problema, pô. O meu foco é o Guanage. Em nenhum momento se pensa o seguinte, olha, eu quero contratar o Guanage hoje, mas ele é caro. Eu não consigo. Vamos, então, deixar um dinheiro de reserva se alguma coisa der algum problema? Não uma pandemia, mas de forma geral, se der algum problema. Pô, se o Guanage não dá pra vir hoje, pô, vamos contratar o Joãozinho, que ele é 500 mil anual, me sobra 1 milhão. Esse 1 milhão invisto aqui, invisto ali, invisto no marketing, invisto numa comunicação. Isso vai me ajudar a captar. O problema estrutura, é que né? Estrutura do modo geral também, né? Tudo. Isso é uma coisa que, assim, isso que você mencionou, uma coisa legal que você falou aí, cara. Parece que o investimento de estrutura é mínimo, né? É mínimo, porque o foco é puramente resultadista. No Brasil, o foco é puramente resultado. As pessoas não pensam muito na estrutura. E aí a gente fica aqui, velhos, falando a mesma coisa por 20 anos que está acontecendo. Porque assim, se pensa no resultado, não se pensa na estrutura. E quando você não tem estrutura, a gente vai continuar vendo um Alex com 40 anos jogando basquete. Nada contra o Alex. Mas assim, tinha que ter um jovem ali dominando, aparecendo. Então esse é o complicado. Só um exemplo, cara. De estrutura, um time que eu conheço bem, não vou falar o nome do time, mas um time que eu conheço bem. Ele é o mesmo, a estrutura que ele tem de treinamento, tudo é a mesma, acho que faz uns quase 30 anos. Ele não tá, é um time que não tá mais no NBB aí. O pessoal, se o pessoal ver o podcast... É difícil. O pessoal escutar o podcast inteiro vai saber qual é, mas é a mesma, a estrutura é a mesma. Uhum. Pois é, então o foco das equipes hoje é essa, e aí eu acho que é uma falha, porque você não está focando na estrutura. E aí por isso também que as equipes não ficam temporadas, por 5 temporadas seguidas, porque o cara não guarda dinheiro. Tem que entender, e isso é uma coisa que eu até toco muito sempre quando as pessoas falam, que é o seguinte, que as equipes são uma empresa. A paixão fica pro torcedor. A equipe é uma empresa. O Santo André é uma empresa. Ele é uma empresa. Você tem que pagar seus funcionários, que são os atletas, você tem que pagar a logística, você tem que ter capital de giro para você sobreviver. Ponto. O problema é que a gente tem cada vez mais gestores torcedores. Então, vou dar um exemplo. Jogadores antigos que estão lá, que são da cidade, que ficaram, compraram um projeto e tal, e não tem mínima noção de gestão. Então ali só pelo amor. E amor não paga conta, né? Isso é uma coisa que a minha avó dizia, né? Amor não segura casamento. Tem muitos outros fatores. Então acho que esse é um grande problema do basquete nacional. Isso atrapalha. Guanage, você quer falar alguma coisa sobre? Não, você até falou do resultadismo, né? Patrocínio no Brasil, na maior parte das vezes, na maior parte dos clubes não é patrocínio, né? É caridade. Né? É a empresa amiga, é a prefeitura, e são coisas assim que pode dar certo 1 ano, pode dar certo 2, mas são sentenças de morte a médio prazo. Time que chega, que a maior verba é da prefeitura, eu já falava, nem cria torcida, porque esse time vai acabar, tá? Em algum momento esse time vai morrer.
Porque é o que a gente vê no Brasil. Basicamente é assim que funciona. E aí não só no basquete. Aí no futsal, no vôlei e no handebol. Tá? Se a gente for pegar aí as principais modalidades coletivas. Então, não existe muitas das vezes. Isso eu já conversei com muita gente, muitas pessoas de dentro de outros clubes também. Um retorno. Você chega para o seu patrocinador e fala, ó, se você me der esse dinheiro, o retorno potencial esperado vai ser esse. Olha, eu tive tantos jogos transmitidos. Pode ser no DAZN, tá? Vamos falar que todo mundo critica o DAZN, que é escondido, que não sei o quê, que é caro, blá, blá, blá. Mas você chega e fala, olha, é o que tem. Você chega e fala, olha, eu tive, 20 jogos transmitidos no DAZN, a sua marca ficou exposta X tempo, o retorno estimado para uma coisa dessa é tanto, você me deu tal, sabe? Isso não existe. E novamente, eu tô falando de mais uma coisa que tá além do básico, porque os times não têm nem rede social, muitas vezes. Então eu já tô falando de um negócio ainda mais além. Mas chega uma hora que a fonte se esgota, né? A partir do momento. Fiquei muito tempo com a prefeitura não desistiu de dar a verba pro meu time, dificilmente você vai achar outra empresa. Se você não tem um amigo empresário muito disposto a disponibilizar 2 milhões num ano para seu time vai acabar. Né? Então, passa tudo pela gestão. São vários pontos, né, Felipe? A gente pode ficar aqui elencando, a gente fala uma hora mais de um, outra hora mais de outro, mas o que eu quero dizer nessa situação é que, pensando como uma empresa, igual você disse, é que o basquete, o dinheiro que entra no basquete não é reutilizado para gerar mais dinheiro. Ele é totalmente consumido e morre. Né? Você tem que gerar mais dinheiro com a grana que entra na sua empresa. Isso é o básico. É o básico para você não morrer, para você não falir. E no basquete não. No basquete você só consome, ou no máximo gera para subsistência. Então, Felipe, só retomando a sua pergunta sobre a pandemia, né? Eu queria saber, por exemplo, alguns clubes, que nem Franca tinha um programa de sócio-torcedor muito interessante, né? Tanto é que, temporada passada, quando eu pegava os bordeiros para computar lá público, renda de cada clube, você via que Franca sempre tinha um número de sócio-torcedor que participava, ia aos jogos muito, muito grande. Então, eu não sei como que ficou com essa pandemia, né? Porque o time está 1 ano longe do Pedrocão. E Franca era um dos poucos clubes que faturavam, não era muito, mas faturava dinheiro com jogos em casa, né? Quem faturava mais era o Pato, que faturava R$10 mil. Então, nessa temporada passada. R$10 mil não é muito, mas assim, já era alguma coisinha, né? Então, eu acho assim, que a pandemia ela pegou principalmente de quem tinha esse programa de sócio-torcedor. Acho que Bauru também tem, não tem, Lucas? Um programa de sócio-torcedor? Tem, programa que vai e vem, né? Às vezes eles dão mais foco, às vezes não dão tanta ênfase, mas tem. De modo geral, dá para falar que sim. Eu lembro, conferindo nos bordeiros, que Franca tinha um bem interessante, assim, parecia ser um programa grande. Então, acho que isso deve ter... Quem tem esse programa, acho que foi bem afetado. Né? Mogi, né? Mogi, por exemplo, Mogi que que está aí vai encarar um processo difícil agora, né? Se vai continuar ou não. Era um time que tinha 2 mil pessoas de média de público, né? E faturava uma grana também. Ficou sem, né? Então, acho que essa parte... Quem tem sócio torcedor, acho que sofreu, isso é um fato. E ali, acho que a magia é tentar segurar esse cara. Não é nem conseguir outros, é tentar reter o que você já tem. E aí você tem que se virar, você tem que oferecer vários produtos. Só que eu acho que ainda assim a gente... É porque não existe uma fórmula perfeita, né? Isso é evidente. Mas eu acho que a gente usa muito menos o que isso pode ser usado. Vou dar um exemplo. Luiz, se você é torcedor de Franca, imagina o Lucas Dias de mandar um vídeo desejando um feliz aniversário, ou agradecendo por você ser sócio torcedor do Franca, sabe? Você usar o seu produto. O Franca, César Franca Basquete, o jogador é um produto do Franca, porque você paga direito de imagem e não se usa. Você não vê campanha publicitária das equipes, de forma geral. Eu não conheço nenhuma equipe que use o seu jogador para estimular o torcedor a ir para os jogos, ou estimular ele a comprar alguma coisa. Vou dar um outro exemplo. Bauru, chamar o Alex e pedir para o Alex mandar mensagem para todos os sócios torcedores, de forma geral, aquele vídeo meio que pronto, para o pessoal
continuar no ano que vem, porque eu conto com vocês, que ano que vem o Dragão vai vir cada vez mais forte. Esse tipo de coisa que é uma pequena ação. Você não está gastando nada, na real, né? Você não está pagando a mais para ele, porque já está embutido no valor do salário. Na verdade todo mês, se o Guanais tem R$1.000 de salário e mais R$500 de direito de imagem, e se eu não uso esse direito de imagem, eu quero dizer que em 10 meses o Bauru pegou R$5.000, cortou, jogou no lixo, tocou fogo. É isso. Puramente isso. Puramente isso. Só que a gente tem aquela ideia que não, pelo amor de Deus, o jogador não é um produto. O jogador não pode ser tratado assim. Gente, é empresa. Empresa, clube empresa, e o amor, paixão, torcedor, fica pro torcedor. E eu acho que isso falta. Eu acho que a pandemia atrapalhou, isso é um fato, assim, só para retomar o raciocínio. Eu acho que a pandemia atrapalha, isso é evidente. Só que eu não vejo ela como um divisor de águas, porque já não estava tão bom antes. Isso quer dizer que estava maravilhoso antes e agora, meu Deus do céu, a pandemia acabou com tudo, a gente voltou a estaca zero. Não estava tão bom antes, agora só não teve a chance de melhorar, né, Guanais? Não, justamente, né? E o que a gente mais vai ver daqui uns anos é ver a pandemia usada como muleta. Isso em qualquer lugar. Não tem... A gente via algumas situações promissoras antes da pandemia que acabaram tendo aí algum déficit, né? Eu cito, por exemplo, a própria comunicação aqui do Bauru Basquete, né? Que teve um déficit, eu não vou nem falar de qualidade, déficit de pessoal. Sabe? Teve gente sendo mandada embora durante a pandemia porque rolou os cortes e tudo mais. Então, não é também que a gente exige que o nível seja mantido ou que a curva continue crescente na pandemia, pelo amor de Deus. Não tem nenhum louco aqui. Mas não dá para falar que realmente estava indo tudo às mil maravilhas antes, não. Pois eu acho que a gente está chegando num momento aqui, já estamos falando bastante nesse debate. Vocês concordam que a afirmação, o basquete está crescendo, é verdadeira, e que quando a gente corta a bolha do basquete e fala, olha, não, na verdade o que está crescendo é o basquete americano, e o nosso basquete brasileiro talvez não esteja crescendo. Vocês concordam com isso, Luiz, na sua opinião? Cara, eu falo assim, o que está crescendo é a audiência da NBA aqui no Brasil, né? Audiência / consumo da NBA, né? O consumo que eu falo é não só assistir os jogos, mas comprar itens, né? Camisa, chaveiro, boné, o que seja. League Pass, né? Acho que o Brasil, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior mercado da NBA do mundo, né? Que compra de League Pass. Mas assim, que nem eu falei para você, o basquete nacional acho que continua no nicho. É o pessoal que gosta de basquete, assiste, mas assim, o público acho que não chega a se renovar, a ganhar novos adeptos. E o basquete, assim, pensando o basquete esporte, né? Eu acho que não cresce, assim, em termos de número de praticantes, em número de clubes, em pensar em expandir campeonatos, né? Número de participantes e tal, acho que não cresce. Com muita sorte, a gente vai manter o mesmo. Acho isso. Boa. Para você, Guanais? Eu concordo com o Luiz, né, quando ele fala acerca do mercado consumidor. Eu acho que a gente pode estar vendo aí um embrião de um crescimento, mas também embalado pela NBA, porque a gente começa a ver as pessoas, as crianças, as pessoas mais jovens de modo geral, começando a acompanhar basquete, a porta de entrada sendo a NBA, tem as NBA Schools também, espalhadas pelo Brasil. Então tem uma série de iniciativas aí que a gente pode estar vendo um crescimento para os próximos anos, mas por enquanto eu fico apenas na sua afirmação inicial mesmo. Boa. E agora fica obviamente a pergunta para você que está escutando e vendo esse debate. O basquete está crescendo? O basquete nacional está crescendo ou o basquete da NBA? Você acha que os dois estão crescendo? É isso que eu espero que vocês respondam para a gente ou o que a gente pode fazer para melhorar. Luiz, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, poder falar aqui com a gente, para poder debater um pouco sobre esse assunto tão importante. Obrigado mesmo, por favor, deixa aí o seu merchan, onde as pessoas podem te achar.
Cara, não é só eu, né? Tem mais. O Mundo Básico tem mais 5 membros. O pessoal tá meio. Provavelmente o Jadiel, né? Que aparece por aí também nas mídias aí, né? O Jadiel, o homem que pediu a namorada em casamento num jogo de basquete, é um basqueteiro nato, vai se casar agora, finalmente. Mas ele tá lá no Twitter, lá, Mundo Basquete, né? E então lá, se quiser conversar com a gente, é só procurar lá, a gente tá lá de quando dando nossas besteiras lá. Boa. Guanais, por favor, você já é da casa, já apareceu aqui algumas vezes, mas deixa aí todo o seu merchan, e lembrando que vai ter aqui embaixo no vídeo no YouTube, vai estar ali o link, então vocês vão poder clicar, saber onde está direitinho. Só procurar o Lucas Guanais no Twitter, no Instagram, principalmente no Twitter, né? Eu não sou tão de Instagram assim, @Lucas_Guanais. Também faço parte da Locomotiva Esportiva e do Área Restritiva, principalmente, tanto no Twitter como aqui no YouTube, também conteúdos aí, vários conteúdos semanais. A análise sobre o basquete mesmo, a gente vai crescendo aos pouquinhos, vai tentando conquistar o público que já existe no basquete, né? Já que ele não está aumentando tanto assim a partir da conclusão que a gente tirou desse papo, mas convido você a dar uma passada lá, assistir o vídeo, se inscrever também. Boa, é isso. Pessoal, agradeço a todo mundo que ouviu e viu esse debate. O debate vai sair no YouTube do Esporte do Basquete e também nos agregadores de áudio do Esporte do Basquete. Agradeço a todo mundo e até a próxima.